Imagina só o seguinte cenário para quem está nos acompanhando hoje. A gente está exatamente no ano de 2026 e o mercado de trabalho atual está oferecendo salários Que batem lá no teto, né? Isso, batendo na casa dos R$ 40.000 por mês, com vagas sobrando, exatamente agora. Só que tem um detalhe. Sempre tem um detalhe. Pois é, para conseguir sequer entrar na disputa por essa montanha de dinheiro, a exigência básica, tipo, o critério inicial de seleção, é provar que a pessoa consegue escapar de um helicóptero afundando no meio do oceano. É um choque de realidade instantâneo. E olha, isso não é exagero meu, tá? É exatamente esse o autêntico mapa da riqueza offshore que a gente vai desbravar na nossa análise profunda de hoje. Eu sou sua anfitriana E estou aqui para ajudar a traduzir esses dados. Porque, de um lado da balança, a gente tem cifras financeiras que parecem até um erro de digitação para a vasta maioria das profissões. Nossa, totalmente. Parece irreal. Mas, do outro lado, tem uma exigência física e psicológica que se assemelha muito a um roteiro de filme de ação. E o documento visual que fundamenta a nossa exploração de hoje captura essa tensão de forma brilhante. Sim. Grandes recompensas financeiras em ambientes extremos jamais são entregues sem filtros de seleção igualmente implacáveis. Ok, vamos desempacotar isso com calma. Porque o material de origem que temos nas mãos hoje é um infográfico incrivelmente rico em detalhes. Muito detalhado mesmo. A nossa missão para quem nos ouve é entender a engenharia por trás dessas cifras estratosféricas e, mais crucialmente, decifrar qual é o pedágio oculto para acessar esse ecossistema. Exato. Sabe, olhar para as métricas desse documento é como encontrar um mapa do tesouro moderno. Só que o X que marca a riqueza está lá no meio do oceano, a quilômetros e quilômetros da costa. E desenterrar esse tesouro exige muito mais do que só uma boa vontade ou um diploma. Com certeza. O que torna essa exploração tão pertinente é justamente o momento histórico delineado pela fonte. O infográfico não está projetando um futuro distante, sabe? É o nosso agora. Ele trata exatamente do nosso ano, 2026. Ele estabelece uma linha do tempo bem clara de demanda e salário que ajuda a entender como a gente chegou nesse cenário de remunerações extremas. E para nossa audiência entender o tamanho dessa promessa de riqueza, a gente precisa olhar para a mecânica desse cronograma. Os dados mostram que a curva salarial não explodiu da noite para o dia por um capricho do mercado. Progressão contínua ali. A demanda começa a escalar visivelmente em 2023, ganha ainda mais tração ao longo de 2024 e 2025. E aí atinge o pico. Isso. Até atingir o que o documento crava textualmente como o pico de demanda agora em 2026. E a ponta desse gráfico é rotulada com uma expressão que, nossa, salta aos olhos. Eles chamam de salários históricos. O que é fascinante aqui é a causa raiz apontada para essa escalada histórica. O documento não atribui essa explosão financeira a uma simples alta no preço do petróleo ou algo assim. Ah, não é um boom de contratação de mão de obra operacional básica, né? Não. O diagnóstico é cirúrgico. A inflação salarial astronômica é resultado direto de uma, e aqui eu cito a fonte, escassez de liderança técnica. Escassez de liderança técnica, essa é a frase que infusiona todos esses números irreais que a gente vai ver. Mas eu preciso confessar que isso me deixa com uma pulga atrás da orelha. Como assim? Tipo, em um mundo onde o meio corporativo tradicional e as empresas de tecnologia parecem formar gestores aos milhares, por que liderança é um recurso tão escasso no mar a ponto de quebrar a balança financeira do setor? Essa é uma questão excelente. Isso levanta um ponto essencial sobre a dinâmica dos ambientes de alto risco. A fonte aponta para a brutalidade do ambiente que a gente vai explorar mais daqui a pouco. E isso nos dá a chave para entender essa escassez. Liderar uma equipe de engenharia em um escritório confortável, onde o maior risco é atrasar um cronograma... Ou a internet cair. Exato. Ou a internet cair. Isso é fundamentalmente diferente de liderar uma operação técnica em uma estrutura de aço isolada no meio do mar. A responsabilidade por decisões instantâneas envolve cifras milionárias. E a pressão constante, né? Pressão constante. É um ambiente que não perdoa erros e causa um desgaste brutal. Formar um técnico é rápido, mas forjar um líder que suporte esse nível de pressão operacional e de isolamento é extremamente raro. E a raridade custa caro. Muito caro. Eu olho para isso como uma analogia de um prêmio de seguro reverso, sabe? Hã? Como assim?
Na vida urbana, as pessoas pagam para transferir riscos para uma seguradora. A gente paga pelo conforto e pela segurança. Certo. Mas nesse mercado offshore documentado aqui, a lógica se inverte completamente. As empresas estão pagando um prêmio gigantesco aos profissionais justamente porque eles estão assumindo um risco físico e um isolamento extremo que, tipo, a esmagadora maioria da força de trabalho recusa. E é por isso que o documento chama progressão de carreira de exponencial. É a definição perfeita do mecanismo. O salário compensa a transferência do risco. E como compensa? Demais. Quando a gente observa as 4 trilhas de carreira detalhadas na fonte, a agressividade dos saltos salariais ilustra perfeitamente o desespero do mercado para reter quem consegue assumir o comando. Eu fiquei chocada com a velocidade absurda de cada promoção. Parece até um videogame, onde você sobe de nível e ganha multiplicadores absurdos de dinheiro, bem diferente de uma escada corporativa lenta. Com certeza. Vamos pegar a trilha que o documento coloca como o teto mais alto, o engenheiro de perfuração. Esse profissional entra na operação no nível júnior, ganhando R$12 mil. Que já é um salário inicial excelente. Excelente para qualquer padrão. Mas repare no salto. Ao passar para pleno, o valor vai para 18 mil. Ao assumir o posto sênior, pula para 28 mil. E, finalmente, ao atingir o posto de liderança máxima como gerente... Chega nos R$40 mil mensais. Redondos. R$40 mil por mês. E o que assusta é que não estamos falando de um ganho incremental, sabe? Aqueles reajustes de um dígito que o mercado tradicional está habituado. O mercado está disposto a mais que triplicar o salário inicial em apenas 4 posições. É um salto muito agressivo. Muito. Isso reafirma o peso da tal escassez de liderança. A diferença de valor entregue por um júnior e um gerente capaz de comandar a perfuração em alto mar é avaliada em dezenas de milhares de reais mensais. E o mais louco é que o documento prova que essa não é uma anomalia só da engenharia de perfuração. A mesma agressividade acontece em áreas completamente diferentes dentro da plataforma. Sim, a trilha do sondador é um ótimo exemplo. Pois é, o sondador que trabalha lá no navio sonda. A base como trainee ou aprendiz já começa forte nos R$10 mil. O próximo passo, operador pleno, eleva isso para 15 mil. Depois, sondador sênior alcança 22 mil. E o chefe de sonda? Chega a incríveis R$32 mil por mês. A lógica multiplicadora é implacável. É claramente um padrão de retenção, né? Desenhado para segurar o profissional à medida que ele absorve mais responsabilidade crítica. E até nas carreiras de suporte, isso se mantém. Totalmente. O técnico de inspeção, por exemplo. Trainee começa em R$8 mil, sobe para pleno com 13 mil, vira especialista embolsando 20 mil e alcança a posição de supervisor com 30 mil. E a área de coordenação? Os números são impressionantes também. Assistente ganha 9 mil, salta para coordenador com 16 mil, supervisor com 25 mil e coroa a trilha como gerente de operações com 38 mil por mês. Se a gente analisar a estrutura desses números, a mensagem do setor em 2026 é inequívoca. Tem uma quantia massiva de dinheiro aguardando quem possui domínio técnico, aliado à resiliência para liderar no mar. Mas aí, é exatamente aqui que a nossa análise encontra uma encruzilhada lógica que me deixou bem intrigada. Qual? Pensa bem, se os salários estão batendo em 40 mil para gerentes, 38 mil para coordenadores, e a gente sabe que a demanda atingiu o pico máximo de escassez agora, por que não há uma migração em massa de profissionais para essas vagas? Pela lógica tradicional, deveria haver, né? Exato! Pela lei mais básica da economia, uma enxurrada de currículos deveria inundar as empresas, preencher todas as vagas e derrubar o teto desses salários de volta para a média da superfície. Por que isso não acontece? E essa sua dúvida é o gatilho perfeito para o lado direito do nosso infográfico. A seção que traz um verdadeiro balde de água fria sobre o título A Realidade. É aí que o documento visualiza por que o mercado offshore não funciona como economia corporativa convencional. Nossa, e a mudança de tom visual é muito abrupta e pesada.
Se do lado esquerdo a gente tinha curvas ascendentes e aquele brilho dos salários astronômicos, do lado direito a gente dá de cara com a ilustração de um portão de metal massivo, Fechado. completamente fechado e trancado com um cadeado laranja enorme. É a materialização de uma barreira de entrada intransponível. E as palavras que acompanham essa imagem destroem qualquer visão romântica desse trabalho. A frase de abertura desse bloco é a mais dura de todo o material. O mar não aceita amadores. O mar não aceita amadores, sabe? Soa quase como um aviso em uma placa de alta tensão. E é para soar assim mesmo. O texto continua confirmando que, embora a progressão seja exponencial, existe um pedágio de entrada inegociável. Eu prestei muita atenção nessa palavra inegociável, porque veja bem, no mercado corporativo padrão, quase tudo é elástico. Se falta um certificado de software, o gestor pode relevar se você tiver Se a experiência. experiência é curta, o brilho acadêmico abre a porta. Isso. Mas a barreira no mercado offshore é rígida. E o fechamento desse bloco não deixa espaço para meias palavras. Eles dizem que, sem as certificações e a mentalidade correta, você não passa do porto. E aqui a gente precisa parar e questionar. Vamos lá. Peraí, então quer dizer que alguém pode ter um diploma brilhante de engenharia numa universidade de elite, ter notas perfeitas e ainda assim, se não pagar esse pedágio, não consegue nem sair da doca? Nem sai da doca. O documento coloca o conceito de mentalidade correta, impede igualdade com ou até acima de certificações técnicas. É que essa tensão levanta um ponto vital sobre a natureza das indústrias de alto risco. O que é fascinante na contradição que o material apresenta é a diferença entre capacidade teórica e capacidade de sobrevivência. O filtro de sobrevivência. Sim, aquele portão trancado não é uma burocracia de RH. É um filtro darwiniano. A proibição de não passar do porto é a proteção mais básica que o sistema possui. Uma barreira para proteger os milhões de dólares em equipamentos. Também, mas primariamente para proteger vidas humanas. No oceano, a mentalidade correta significa uma devoção absoluta à disciplina de segurança e uma capacidade de obedecer a protocolos cegamente durante um desastre. Um engenheiro genial sem essa mentalidade é um perigo ativo para os colegas, né? Exatamente, por isso a barreira é inegociável. Faz todo sentido quando a gente olha por essa ótica de contenção de risco catastrófico. E isso nos leva para a última parte do documento. Já que esse portão cancado exige o pagamento desse pedágio vital, do que exatamente é feito esse pedágio? Quais são as moedas de troca para abrir o cadeado? O infográfico detalha isso na seção final, intitulada As Chaves para o RIG, que é o jargão da indústria para a plataforma. E o visual mostra credenciais físicas que lembram muito crachás de acesso VIP em eventos. E o documento chama isso de passaportes de acesso. O primeiro que aparece é o passaporte de acesso 01, com a sigla CBSP. A explicação traduz a sigla como Curso Básico de Segurança em Plataforma. Que é classificado como o passaporte obrigatório no Brasil. Sem ele, o acesso não existe. E o que é esse curso na prática? Ele representa o nível fundacional de segurança. É o nivelamento universal. Essa chave garante que qualquer pessoa naquela estrutura, do aprendiz ao gerente de 40 mil, compreenda visceralmente fundamentos de combate a incêndio, primeiros socorros em áreas remotas e técnicas de abandono da área. Bom, até aí parece um treinamento de segurança intenso, mas compreensível. Mas, pessoal, aqui é onde a coisa fica realmente interessante. E, honestamente, assustadora para quem vem de fora. O segundo passaporte. Sim, o Passaporte de Acesso 02. A sigla agora é HUET. E a tradução, nossa, muda o tom de tudo. HUET significa Helicopter Underwater Escape Training. Ou, como a fonte define, o treinamento de sobrevivência extrema para helicóptero. É intenso. Sinceramente, a ideia de que um treinamento de sobrevivência extrema para escapar de um helicóptero debaixo d'água seja uma etapa padrão de contratação é insana. Parece que o RH pegou uma cena descartada de Missão Impossível e transformou em pré-requisito. É bem por aí mesmo. Eu preciso te perguntar, quão real é a ameaça para justificar que todo mundo, até um coordenador de planilhas, passe por um treinamento militar desses? Essa sua reação é o objetivo do documento. Se a gente conectar o choque do UET com a ideia de que
O mar não aceita amadores. A lógica se revela através do meio de transporte primário. Os profissionais não pegam o metrô para o trabalho. Eles vão de helicóptero sobre mar aberto. Sim, enfrentando ventos agressivos e variações climáticas. Voar nessas condições carrega um risco inegável. Em um pouso de emergência na água, a dinâmica de peso do helicóptero faz com que a cabine tenda a virar de cabeça para baixo e afundar rapidamente. Nossa, que pesadelo. E o Agawete simula essa catástrofe específica. O profissional é confinado em uma cabine simuladora e submerso numa piscina, muitas vezes no escuro e de cabeça para baixo. Caramba! A aprovação exige demonstrar frieza para segurar a respiração, soltar os cintos e escapar da fuselagem naufragada. É o filtro definitivo. Esses treinamentos de sobrevivência extrema justificam linha por linha a explosão salarial. Nossa, isso lança uma luz completamente diferente sobre aqueles salários históricos. O mercado não está distribuindo lucros de forma caridosa. As empresas estão pagando o preço para compensar seres humanos que assinam um contrato onde a ida para o trabalho exige aptidão para sobreviver a um afogamento aéreo. A transação é nua e crua. Em troca da liderança sobre pressão industrial e da disposição para simulações de desastres subaquáticos, paga-se as maiores cifras do mercado de trabalho. Sintetizando a nossa análise, estamos observando o ápice de um ecossistema salarial em 2026, impulsionado por um gargalo profundo na oferta de líderes capacitados. E, ao mesmo tempo, a dureza do ambiente ergue muros onde o currículo acadêmico isolado não tem força. O portão só se abre para quem treina pelo pedágio da sobrevivência física e mental. É um mercado brutalmente honesto sobre as suas regras e mostra que o valor de um profissional pode ser calculado muito além do conhecimento puramente intelectual. Com certeza. Então, para quem nos acompanha hoje, a gente deixa uma reflexão intrigante baseada nesse material. Em uma era onde tantas profissões focam no espaço digital, no conforto do trabalho remoto e na automação tirando o atrito das nossas rotinas... Onde o risco físico é evitado a todo custo? Exato. Esse documento mostra que salários verdadeiramente assustadores estão sendo pagos àqueles dispostos a enfrentar riscos extremos e o isolamento total. Fica a pergunta, será que as oportunidades financeiras mais exponenciais e absurdas do futuro não estarão escondidas justamente atrás das barreiras físicas e de sobrevivência mais intimidadoras que a esmagadora maioria das pessoas tenta evitar? É um ótimo ponto para se pensar. Algo para matutar da próxima vez que a gente debater o valor real do risco na construção de uma carreira. Fica aí a provocação para nossa audiência.